MCO Contábil, a sua contabilidade totalmente online. Bem-vindos aí, gente, a mais um Jornada Podcast. Muito obrigado para você que chegou aí depois do episódio do André Lima. Foi um prazer ter gravado aquele episódio. Eu tô muito feliz aí que a gente ganhou alguns inscritos no YouTube, umas pessoas começaram a ouvir a mais no Spotify. Então, muito obrigado, bem-vindos. E espero que você esteja agora acompanhando mais esse episódio. E hoje, gente, a gente vai estar falando com alguém muito especial. O Gel vai apresentar para vocês já, vocês já estão vendo aí. Foi muito comentado no último podcast, então a gente tinha que já emendar e conversar com ele. Mas antes, quero falar com vocês. Primeiro dá oi, Gel. Boa tarde? Não tem... Ah, é verdade. Bom dia. É bom dia. Boa tarde, boa noite. Não, é bom dia porque o lança dia de inteiro. manhã. É o dia inteiro. Né? Enfim. É o Gel na área, galera. Gente, vamos falar então dos nossos patrocinadores. Você que tá vendo pelo YouTube, não sei se você viu que bonitinho que eu fiz? Cara, você manda muito na edição. Você que tá vendo pelo YouTube... Contratem ele, gente, por favor. pra editar. Na verdade, contratem a Atie Filmes, que é um dos Filmes. patrocinadores. Gente, você que tá vendo pelo YouTube, você viu que agora a gente tem 2 introduçõezinhas e também finalizam os nossos vídeos. Gente, o esquema é isso, são os nossos patrocinadores que estão aparecendo aí. Se você quer aparecer também, quer contribuir com esse trabalho, entra como patrocinador. Você vai estar ouvindo, pessoas vão estar ouvindo e seu nome vai ser divulgado aqui, seu serviço. Então, apareça aí também. Junte-se a Atie Filmes, que ajuda com a parte da estrutura e tudo mais, edição, produção em geral, e ajude também como a MCO Contábil. MCO Contábil, que é uma das empresas que o André apresentou no podcast de semana passada. Você viu aí uma introduçãozinha. A MCO Contábil é a sua contabilidade, Gel, 100% online. Sabe Cara, dessa? eu preciso de contabilidade. E, cara, 100% online. Tem coisa mais moderna do que uma contabilidade online. Porque contabilidade é a coisa mais antiga. Você pensa no quê? Num cara de meia idade, de óculos, baixo, gordo, semi-careca, lutando pra manter as laterais do seu cabelo, lá com sua planilha, fazendo tudo à mão. Entendeu? É isso que você imagina. Então, o que eu tô falando aqui, Gel, Online. é de uma... Não, exatamente, mas uma contabilidade moderna, antenada. Então, assim, MCO Contábil, precisa fazer sua contabilidade? Então, MCO Contábil. Gente, esses são nossos patrocinadores. Gel, apresenta aí, então, o nosso convidado. Galera, alguns de vocês já conhecem. Ele é esbelto, depois que voltou pra academia. Forte. Olha lá, tá forte, o menino tá tomando Nan Supreme. Gente, esse é um dos nossos melhores amigos, em particular, meu e do Gustavo. Prazer, Pepe. Prazer, Gel. Wallace. Wallace ou Gel? O cara chegou causando, mano. Começou falando... Cara, ninguém me conhece por Wallace. Então Tá chama bom. ele, fala assim, prazer, Matheus. Corta depois. Prazer, Enfim, Matheus. Giuseppe, pra quem é próximo, Pepe. Exatamente. Cara, prazer estar aqui com você. Você foi muito comentado semana passada pelo André. Assisti. Então a gente sentiu na obrigação de trazer você aqui pra não ficar fora de contexto. Exatamente. Mas também, óbvio, né? Como a gente é próximo de você, a gente sabe que a gente tem muito papo aqui hoje pra bater. Muito. Cara, obrigado. E, mano, se apresenta pra galera aí. Beleza. Fora o seu nome, tá? Não vai falar seu nome. Seu nome a galera já sabe, é o Pepe. Tá. O que você tá fazendo hoje? Quem que é o Pepe? Com quem você mora? Não precisa falar seu CPF. Tá bom. Pô, precisaria falar meu CPF, que é meu Pix. Boa. Ficaria muito Fica a bom. divulgação aí. Fica a divulgação aí. Meu nome é Giuseppe, eu tenho... Acho que assim fica melhor, né? Olhando pra lá. Tá bom. Meu nome é Giuseppe, eu tenho 28 anos, fiz aniversário sábado passado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Vocês dois, muito obrigado. Trabalho com o André Lima. Atuo hoje na área de vendas de medicamentos de alto custo. Vai completar agora no mês de julho 3 anos que eu estou junto com ele na empresa. Teste Medicamentos. Já faz um bom tempo já. E hoje eu moro com a minha mãe. Eu e minha mãe. Minhas 2 dogs. Gosto muito de cachorros. Aconselho quem não tem ter e cuidar com carinho. É muito bom. Tem um animalzinho de Se você estimação. quiser aprender cuidando do cachorro, assiste o podcast. Volta 2 episódios. Volta 2 episódios antes. Ouve o Cutico. Moro com a minha mãe.
E tô para casar agora em julho. Tudo certo pro casamento, graças a Deus. Uma noiva espetacular, prima do Gustavo aqui comigo. Então foi uma ponte foi, aí. né? Foi a ponte Vamos perfeita. contar essa história aí. Foi A uma ponte ponte aí que perfeita. provavelmente a gente vai estar falando aqui agora. Vamos contar. Eu chamei o Pepe de irmão nos últimos 10 anos. E agora o cara vai ser meio que o meu irmão mesmo. Olha que top. Mais ou menos isso. Em O cara é inglês- tão irmão dele que ele quis juntar na família. Então, em inglês, o cunhado chama brother-in-law. Irmão pela lei. Você É mesmo? Irmão pela lei aí. Olha só. Ah, gente, Deu se um você jeito. precisar de aula de inglês também, temos um Poligrotas aqui. Meu espaço cultural é o local onde eu estou dando aulas de inglês. Então, eu vou ver, eu vou conversar com eles, ver se a gente fecha alguma Enfim, coisa tá no bom, podcast. desculpa. Mas agora não tô Gancho parando. eu pego todos. Tá Todos. certo. Bom, Ah, Então, o que você faz lá na empresa, assim? Explica melhor. hoje na empresa eu trabalho atendendo clientes que precisam de medicamentos especiais, geralmente medicamentos que não tem na rede pública ou que muitas vezes é para ter e não tem. Certo. Um exemplo, você precisa de um medicamento para câncer de mama. A gente tem vários medicamentos aí. E a pessoa precisa, o médico passou a receita, precisa da aplicação, a pessoa vai até a Secretaria da Saúde do município, chega lá, não tem o medicamento. Aí a pessoa fica meio perdida, tá? E agora? Eu preciso desse medicamento porque se eu não fazer o uso desse medicamento, meu câncer provavelmente vai se espalhar e eu vou acabar vindo a óbito. Então, a pessoa ela entra com uma ação na justiça, tem 2 caminhos, né? Ela entra com uma ação na justiça através da Defensoria Pública ou advogado particular. Os dois vão fazer quase praticamente o mesmo trabalho, a única diferença é que Defensoria Pública é gratuita e advogado particular você desembolsa um dinheiro do seu bolso para pagar. Nisso, a pessoa entra com a ação na justiça, corre o processo judicial da pessoa, falando, olha, precisa do medicamento, se não ter o medicamento pode vir a óbito. Isso o juiz analisa, o juiz fala, ó, Estado, é para você cumprir essa determinação judicial ao município para vocês fornecerem o medicamento para essa pessoa, como está aqui na lei, que todo brasileiro tem direito à saúde, então tem a obrigação do Estado fornecer esse medicamento. Muitas vezes, o Estado ele acaba não fornecendo o medicamento. O Estado fala, olha, eu não tenho esse medicamento, ou não tenho dinheiro para comprar esse medicamento. Então, o juiz determina o sequestro de bens do Estado. Chega a ser irônico. Pega o próprio dinheiro do Estado, que é para comprar o medicamento para a pessoa, e nisso eu trabalho na empresa, vão fazer 3 anos, nessa área em que a pessoa, para a justiça, quando a pessoa chega lá, deu a entrada num processo, está correndo, chega uma hora que o juiz ele vai precisar de 3 orçamentos do medicamento, para ter uma média do preço do medicamento, quanto que ele custa. E nisso a pessoa vai na internet, no Google, plataformas como Preço Medicamentos, Clique Farma, Consulta Remédios, o site mesmo da minha empresa, e vai lá, digita o nome do medicamento, achou, entra em contato conosco e com outras empresas, solicitando o orçamento para entregar para o juiz. Meu orçamento sendo mais em conta ali e o Estado não fornecendo o medicamento, geralmente a venda acontece dessa empresa para a pessoa, ou o Estado vai lá e deposita o valor na conta da empresa e a empresa vai lá e entrega o medicamento para a pessoa. Então, hoje minha função é essa dentro da empresa, atender novas pessoas, entre defensores, advogados, pacientes, e ajudarem eles a conseguirem o medicamento, tirar dúvidas, acompanhar, saber como é que está. Não é apenas só vender o medicamento, é uma questão de você estar ali junto com a pessoa, se colocar no lugar dela e você falar, cara, eu preciso desse medicamento e eu vou te ajudar a você conseguir esse medicamento. Porque eu já vivi com isso e logo acho que a gente já vai falar aqui mais pra frente.
como foi difícil isso daí na minha vida, porque eu já tive do lado do paciente, já tive do lado de você precisar do medicamento e você não ter o medicamento ali para sua doença. Sim. Ô Pepe, e você falou que o estado, a pessoa vai até o estado tentar pegar o remédio, né? Exatamente isso. Através de advogado ou ou defensoria. Isso. Existem pessoas que, tipo, não têm conhecimento pra ir na defensoria, nem dinheiro pra ir no advogado, eles chegam até vocês pra fazer esse rolê pra eles? Existem. Já tive casos já em que a pessoa pesquisou no Google como conseguir o medicamento de forma gratuita. E a pessoa não sabia nada de como conseguir. Essa é uma das maiores dificuldades que grandes pessoas têm. Eu já tive essa dificuldade. Eu não sabia de demanda judicial quando eu precisei. Eu não, né? Minha tia precisou. Eu não sabia que isso existia. Eu fiquei perdido. A gente ficou 3 meses aproximadamente sem o medicamento para o câncer da minha tia. Então, se eu soubesse naquela época que isso existia, eu teria ido atrás disso. Só que naquela época a gente não sabia e a gente ficou sentado esperando o remédio aparecer na farmácia da Santa Casa, lá, no tratamento lá em São Paulo que ela fazia. Que coisa, cara. Os médicos tinham que dar essa orientação também, né? Tipo, seria tipo, você pode conseguir um remédio dessa forma. Acho que já ajudaria muito no processo. Ajudaria. Muitas vezes o médico ele nem se toca nessa parte, né? Aí a pessoa tem que dar praticamente todos os corres dela para conseguir um medicamento. Sim. Acho que eu vou dar o gancho aí e contar um pouco dessa história aí. Então, Aproveitar. Pera, qual história você vai contar? Vou começar com a minha. Vou começar lá do início, daí eu vou entrar na minha Você tia. vai falar, já conta a sua história. Conta, Já. porque já quem vamos passou aí. um pouco com você de perto... Quem passou um pouco sabe. Mas só você que passou Conta- por total. Conta como a gente se conheceu, já, porque tá lá no início também. Então, Beleza. vamos caminhar aí. Eu conheci eu sou cristão, tá? Nasci em um lar cristão. Graças a Deus aceitei a Cristo com 12 anos de idade no retiro da outra igreja que eu era membro, Igreja Batista de Bragança, Paulista. E como eu moro em Atibaia, e onde eu moro fica meio longe de Bragança, fica mais perto de Atibaia, aos 15 anos eu comecei a frequentar a Igreja Batista daqui de Atibaia, Piba. E eu vim através eu conheci a Piba por causa do vôlei e basquete, que até hoje tem, e se você é daqui da região de Atibaia, adolescente, te incentiva a vir aqui. Durante a semana você vai ter vôlei e basquete com o pastor Joelcio, e é um momento de aprendizado também da palavra de Deus, que você traz princípios, e o pastor Joelcio traz princípios para você da palavra de Deus, e também é um momento para você se divertir, aprender um esporte novo também. Nisso, eu comecei a vir aqui na Piba, demorei um pouco para me enturmar, aqui com o pessoal, ter amizades aqui dentro. Graças a Deus me enturmei. Gustavo foi um dos meus primeiros amigos, junto com Matheus e Léo Curcio. Vida segue, a amizade continua. Teve um momento na vida, entre aspas, de nós que a gente estava meio ruim, cada um passando por uma situação diferente. E nisso se reuniu 4 amigos, não é aquele 4 amigos dos shows deles, mas 4 amigos praticamente, ali que começaram a ter um momento junto, tipo de caminhar junto, orar juntos, lerem a Bíblia juntos, estarem juntos, que foi eu, Gustavo, o Matheus e o Jaime, que está no Rio de Janeiro. Mas vai dizer que tava todo mundo na bad. Tava todo mundo mal. na bad, todo mundo mal. Todo mundo no seu deserto particular. Eu tinha terminado o namoro, o Jaime tinha terminado o noivado, o Murro também era alguma depressão. Acho que era com a Van, pós-relacionamento, não lembro. Não lembro, cara. Mas, e você era o quê? Cara, eu não lembro. Eu não lembro. Mas Sua avó. Verdade, minha avó tinha falecido. Sua avó. Tava todo mundo mal. E ali a gente... foi um momento que todo mundo começou a caminhar juntos. E hoje a gente tem essa amizade forte até hoje entre nós. E o grupo foi crescendo com o passar do tempo. Nisso,
comecei faculdade, comecei a fazer gestão da TI na FATEC em Bragança Paulista. Eu não sabia o que eu queria da minha vida, tá? Você só começou alguma coisa. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Minha irmã, ela já estava cursando gestão da TI e eu falei, estava no ensino médio, aquela pressão enorme, tá? Vou fazer 17 anos, 18, né, que a gente sai, né? 17? Eu não 17. lembro. Eu terminei com 17, beleza. Também, terminei com 17. Aí eu, nessa pressão enorme, cara, o que eu vou fazer da vida? Não tô trabalhando, não tenho trabalho, faculdade. Aí eu tinha feito o Enem, passei em uma faculdade particular em São Paulo e também tinha prestado para a FATEC. Comecei na particular em São Paulo, aí depois de um mês a FATEC falou, olha, tem vaga aqui ainda, dá para você vir. Eu falei, beleza. Saí de São Paulo, voltei para Atibaia, comecei a cursar, né? Gestão da TI na FATEC em Bragança Paulista. Fiz o curso. Chegou um momento no curso que eu falo, mano, eu não quero TI pra minha vida. Do nada. Cara, tipo... Do nada não, né? Porque você já tava fazendo. Já tava fazendo, daí foi tipo assim, termina, vai. Termina. Mas eu não sou muito chegado à programação. O que eu mais me interessei ali na época foi redes. Só que eu falei, mano, TI não é muito minha praia. Eu gosto de computação, gosto de coisas eletrônicas, pesquisar coisas novas, mas não é muito minha praia. E nisso comecei a fazer estágio. Obrigatório, né? Fazer estágio na faculdade. Trabalhei 2 anos no estágio, dando aula em uma escola da rede municipal em Bragança. E isso é até algo que acho importante você, jovem, adolescente aí que está cursando a faculdade, lembrar disso. Sobre estágio. Se você vai fazer estágio obrigatório da faculdade, que a faculdade obriga, procure fazer estágio em empresas privadas. Por quê? Porque ela vai, provavelmente, a chance de você terminar a faculdade e ser contratado é maior. Do que você tá frio lá, você fez esse estágio em algum órgão público, suponhamos. Beleza, fiz estágio lá no meu órgão público, terminou a faculdade, já era. Você não vai ter, continuar ali, já era. Então, pensando no futuro, seria muito interessante já fazer o estágio numa empresa privada. E é lógico, ter chance de ser contratado na empresa, entre outras coisas, né? Fazer um bom trabalho, né? Fazer um bom trabalho. Às vezes também privado paga um pouquinho melhor. Exatamente. Pelo menos o programa que eu fiz do governo, pela CAPES, é um estágio, assim, o estágio da CAPES, as bolsas da CAPES são muito bem olhadas, mas, cara, aquilo, acabou. E daí, de fato, você não tá na escola, até porque escola pública você tem que fazer outro processo pra você trabalhar na escola. Então, cara, de fato, sim. É que na área da educação é diferente, mas assim, outras áreas eu acredito que, o Henrique fez um estágio muito melhor numa empresa multinacional, o cara já ganhava VR. A gente trabalhava eu e ele na loja da Vivo. Ele foi pro estágio e tava ganhando melhor do que a gente que tava trabalhando efetivado na loja. Tinha, sabe, VR, essas coisas. E depois ele foi efetivado, tá na empresa lá até hoje. Então, de fato, é uma boa observação. Exatamente. Há profissões e profissões, né, gente? Tem profissões que muitas vezes você vai aprender muito mais num estágio público. Um exemplo, direito, talvez engenharia civil. Recentemente estava conversando com uma pessoa que fez estágio em engenharia civil e aprendeu muito na prefeitura. Porque a prefeitura está lá trabalhando com várias coisas. Ponte, planejamento de asfaltar uma rua, construção de hospital, creche, entre outras coisas, tá? Vai de área para área. Depende muito do que você quer para sua vida, tá bom? Aí nisso, terminou tudo, comecei a trabalhar no Espaço Atibaia, um outlet que tem aqui na região. Fiquei ali 3 meses, até vir os problemas de saúde da minha tia. Minha tia, ela não casou, tá? E também ela não teve filhos. Então, a família dela e a minha família sempre foi eu, minha mãe, minha irmã, minha tia, minha avó. Minha avó faleceu, minha irmã casou,
foi morar fora. Na época, minha irmã estava no Brasil ainda, né? E minha mãe e minha tia. Essa foi a minha família, tá? Sim. Cresci no meio de mulheres. Então, Cara, eu não conheci, eu conheci assim, sua tia vi poucas vezes. Mas sua mãe, cara, é uma pessoa maravilhosa, cara. A tia é a mesma vibe, só que mais agitada. É? Ela era É. muito alegre, cara. Cara, sua Muito, mãe cara. é demais, mano. minha tia não tinha situação ruim pra minha tia. Minha tia tava passando por uma dificuldade e tava sorrindo. É uma das coisas que mais, assim, impactou na minha vida. Eu não vi ela reclamar do câncer uma vez. Não E houve. se você não perguntasse, ela não ia falar. Não houve. Aí nisso, a minha tia começou a passar mal e foi descoberto que ela estava com câncer no pâncreas. Segundo os médicos, câncer no pâncreas é um dos mais agressivos que existem. Sério? Aham. Ela não comia e a comida não parava no estômago. Já precisava ir no banheiro na hora. E foi 1 ano e meio de luta. Foi uma situação muito difícil pra gente. Foi um momento bem difícil, porque ela morava de aluguel lá em São Paulo e tinha dado um rolo lá com um antigo proprietário que tinha vendido o apartamento de boca para uma pessoa e vendeu para outra de boca. Nossa, cara. E no final, eu ia com ela, acompanhava ela no médico, sempre estava lá acompanhando ela nos médicos, quimioterapia, exames. Era eu que estava junto lá, ela e os médicos. Uhum. E teve situações que foram difíceis no consultório médico, de médico me chamar para canto e falar para mim, olha, ela não vai passar de tantos meses. E, cara, isso dói, machuca. O médico, ele tá ali falando a verdade para você, só que é algo que machuca. Você tem uma pessoa que você ama e a pessoa chega e fala para você, ela vai morrer. É muito difícil isso. Dói ouvir isso daí. Se você é casado, se você tem parente, filho, e um médico chega e fala isso daí pra você, você quebra, seu coração desmonta ali na hora. E a gente foi fazendo um tratamento, buscando alternativas, buscando outros meios também, fora o convencional que tem, né? E foi indo. Aí teve essa parte que chegou do momento dela, dessa dificuldade lá do apartamento, que a gente precisou sair do apartamento dela de lá de São Paulo, que era perto inclusive ficava bem perto da Santa Casa, ficava uns 10 minutos de carro no máximo. Todos os tratamentos eram feitos em São Paulo? O tratamento foi feito lá. O tratamento todo dela foi feito lá. Aí a gente precisou sair e voltar para Atibaia. Como estava o tratamento lá, e a gente não estava mais com o apartamento, ficou muitas vezes corrido nessa situação de sair de 5h30 da manhã de casa, de carro, junto com ela, e chegar em casa às 7 horas, 8 horas da noite. E ali no hospital, via de tudo. Era filas enormes, um monte de gente precisando de atendimento, precisando de medicamento. Você acaba conhecendo outras pessoas lá, porque as consultas acabam batendo com o setor de oncologia, então você acaba conhecendo outras pessoas, você acaba conhecendo qual tipo de câncer, entre aspas, que a pessoa tem, você vai conversando, você vai falando de Cristo para essas pessoas, então foi um momento muito bom também de falar de Cristo para essas pessoas, porque ali, aí que vem algo, ali a gente está buscando a cura, está buscando ser curado da doença, né? Porém, a vida, nossa, é algo passageiro. A cura 100%, você só vai ter se você tiver Jesus Cristo na sua vida. Cara, cortando um pouco você, não cortando, mas no assunto. Eu gosto muito dos puritanos, né? E dizem que os puritanos, os raiz mesmo, quando você ia na casa deles, eles já tinham caixões em cima dos guarda-roupas, dentro do quarto deles. Porque eles ansiavam muito é meio louco, né? Eles ansiavam pela morte.
Porque a morte do cristão é o ápice da vida dele, quando ele vai encontrar com Cristo. Sim. Então, assim, se a gente for parar para refletir, que a gente não quer desgarrar da vida. Exatamente. Mas o ápice da nossa vida, a cura de verdade, é quando a gente morre. Porque aí o pecado vai embora, né? E aí a gente vai encontrar com ele. Mas é difícil ter esse pensamento de desgarrar daqui, né? Sim, a gente quer viver o máximo aqui. Por mais piedoso que a gente seja, entenda que quer ir morar com Cristo, não é tão fácil assim. Não mesmo. Então, nisso, a gente estava lá no hospital, tava nesse bate e volta, cansativo. Minha tia, um exemplo de vida. Tanto que ela não reclamava da doença, ela não chegou a questionar a Deus do porquê. Se vocês tivessem a oportunidade de conhecer minha tia, vocês veriam que ela era uma pessoa muito boa mesmo. Tipo, sabe quando muitas vezes você fala, você tá com isso porque você fez tal coisa de errado, você tem câncer porque você bebeu, você tem cirrose porque você for bebendo, essas coisas assim. Não, nada disso, cara. Minha tia tinha uma saúde perfeita, graças a Deus. Cristã também. E eu tenho uma dúvida. Manda. Eu lembro que uma vez eu conversei com o pastor Jeremiah. E a mãe dele faleceu. Não sei se foi recente, mas eu lembro que ele tava me contando que quando a mãe dele chegou na parte final ali que a pessoa fica mais debilitadinha, que você já sabe que ela tá indo mesmo. A fé dela tava, tipo assim, absurda. Eu queria perguntar isso pra você. Você percebeu isso que conforme foi passando, assim, foi chegando, você entendia que chegando mais perto da ida dela? Sim, percebi. Algo interessante dela é que a esperança, ela nunca perdia a esperança, cara. Ela nunca perdia a esperança de que ela poderia ali ser curada, porém se ela não fosse, ela tava bem. Cara, isso aí é uma maturidade espiritual que tem que ter, né, mano? Isso foi algo muito, muito impactante. Ela nunca perdeu a esperança. Teve momentos que eu passei com ela de hospital que eu questionei Deus. Teve sim. É muito difícil quando você passa por isso e você passa por toda a situação e você fica assim, mano, e agora? E você chegou, sendo sincero mesmo, de coração aberto, você pergunta a Deus, por quê? Ela nunca fez mal pra ninguém. Ela sempre ajudou várias pessoas. Ela sempre pregou o evangelho. Você começa a fazer um discurso de todas as coisas que a pessoa fez pra Deus. Por quê? Eu fiz isso. Eu fiz isso. Acho que todo mundo que passa por uma situação assim difícil na vida, por momentos difíceis... Cara, pensa, no mínimo pensa. No mínimo pensa. Você quer tentar entender, né? Você quer tentar entender, falar, por quê? Aí, ok, foi chegando perto, do descobrimento do câncer até ela falecer foi 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses aproximadamente. Foi rápido, né? Foi rápido. Ela já estava com câncer, só que ainda não tinha descoberto. Talvez ela já estava ali, acho que uns 6 meses, já 1 ano mais ou menos, sem ser descoberto. Não sei quanto tempo. Mesmo assim, é rápido. Foi chegando perto do meu aniversário, em março, ela teve um AVC. Isso daí, ela teve um AVC por causa do câncer, né? E beleza, teve o AVC, a gente foi pro hospital, voltou pra casa. E, mano, chegando perto do aniversário, faltava 2 semanas pro meu aniversário. 2 semanas. Coloquei meu joelho no chão e falei assim, Deus, por favor, deixa esse último aniversário dela comigo, por favor. Segura a ponta. E Deus permitiu. Deus segurou a ponta nessas 2 semanas aí. Ela estava ansiosa porque era meu aniversário. Então, foi meu último aniversário junto com ela. Foi um momento muito bom. E nisso, depois de 1 mês, se eu não me engano, 23 ou 24 de abril, foi de madrugada, ela veio a óbito.
Aí foi um momento correria, de pegar, fazer as papeladas, enterro, essas coisas. E foi um momento difícil, porque é uma pessoa que participou da minha criação, que estava ali junto comigo. Então, no momento que ela faleceu, eu me afastei dos meus amigos, eu fiquei triste, eu fiquei com raiva, eu queria descontar em alguma coisa. Fiquei tipo, mano, perdi um pedaço de mim aqui junto agora. Então, ali foi um momento muito, muito difícil. Aí teve uma pregação do pastor Davi Murk Jr. aqui na igreja. Ele pregou em Mateus, eu não lembro o capítulo ao certo agora, mas era sobre o perdão. Rapaz, aquela pregação entrou como uma espada no meu coração, rasgou. Rasgou muito. E me trouxe a reflexão, né, de Giuseppe. Você vai continuar de mal de todo mundo? Pessoas que não tinham culpa, né? Exatamente. Você vai continuar de mal de todo mundo? Você vai continuar com raiva das pessoas? Ou você vai pegar, se abrir com elas, conversar com elas, demonstrar o amor de Cristo para com elas? Então, nesse momento, voltou as amizades, voltou a nossa interação com meus amigos, com o Gustavo, com os meus outros amigos. E nisso eu estava desempregado, né? Fiquei 1 ano aí e 4 meses com a minha tia, minha mãe trabalhando na prefeitura, minha irmã também. Alguém precisava acompanhar ela nos médicos. Nisso eu fiquei desempregado. Falei, mano, preciso de um emprego. Já tenho, na época ali eu já estava com... Rapaz, acho que foi 23 anos, aproximadamente, 23, 24. E precisando de emprego. Entreguei alguns currículos. Nisso eu poderia ter sido ser menos preguiçoso, ter corrido mais atrás das coisas que eu queria, não ficar esperando as coisas caírem de mão beijada. Isso que eu falo... Ultimamente estou falando muito isso. Gente, as coisas não caem do céu. Se você não levantar, não correr atrás, as coisas não vão chegar para você. Tá? Então, invista em você, estude, faça cursos de inglês, aprenda outros idiomas, que isso abre portas para vocês, tá? Em diversas áreas, em diversos empregos. Não fique desperdiçando a vida Facebook, Instagram, TikTok, YouTube o dia inteiro. Faça coisas que vão agregar para a sua vida e que através disso você vai conseguir compartilhar também o evangelho para as outras pessoas. Cara, e hoje tá muito fácil, cara. Nossa, tá absurdamente fácil. Uhum. Conseguir estudar. Nossa. Tão fácil quanto tá pra se distrair, tá pra estudar, né? Exatamente. Nisso, foi ali no início de meados de 2018, estava fazendo discipulado com o pastor Ricardo. Para você que não sabe o que é discipulado, tá? Discipulado é uma pessoa que está junto com você, te acompanhando na sua vida, perguntando como que você está, te ajudando, te exortando com amor e com carinho, te ajudando a formar você um homem com caráter, tá? Se precisar da pedrada, tem que dar. Exatamente. Se precisar da pedrada, dá. Se precisar levar a tomar um suco, tomar um café, leva. Nisso eu estava fazendo discipulado com o Ricardo, pastor daqui da igreja. E ele sabia da minha situação, que estava precisando de emprego. E ele falou, olha, tem tal pessoa, André Lima. Nisso, eu falei, tô parado, tô sem emprego, preciso de uma coisa. Aí eu fui fazer a entrevista de emprego com o André Lima para trabalhar na agência de vendas. Então, o André explicou um pouco no podcast passado o que era agência de vendas. Uhum. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. Sim. E eu comecei a trabalhar com ele na agência de vendas. O que eu fazia lá?
eu fazia parte de captação de clientes para empresas. Eu marcava, né, reuniões entre a empresa A, que oferecia um produto, para a empresa B, o B2B. Então, eu ficava ali no telefone, no telemarketing, ligando para vários estabelecimentos, marcando essas reuniões. Então, marquei reunião para uma das que foi bastante tempo, foi a Wave, que é uma de software, e eles têm um ERP para pet shop, muito, muito bom, e várias lojas utilizam esse ERP deles, lojas até famosas aqui no estado de São Paulo. E nisso comecei a ligar para pet shop, para marcar, olha, você gostaria de conhecer a contabilidade também, fazia isso daí para contabilidade, empresas de inadimplência e fazia isso. Nisso foi, na época, fazia isso pro André. Começou, tava indo bem, tinha mês que ia bem, tinha mês que não ia bem. Só que depois começou, tipo, mano, não tá indo bem. E as coisas não tão indo. E eu tô aqui, estava já trabalhando de casa já naquela época, junto com a minha mãe. E minha mãe olhava, mano, como assim? Tipo, eu que tenho que bancar todas as contas aqui de casa. Você tá trabalhando aí, mas não tá dando resultado nenhum. O salário tá baixo. E foi se aproximando lá em 2019. As coisas não estavam bem. Uma empresa que eu prestei serviço me chamou para trabalhar junto com eles. A outra empresa que eu também prestei serviço me chamou para trabalhar junto com eles. Isso em janeiro. Uma ia ser aqui em Atibaia, que eu já conhecia, aí eu não gostaria. A outra eu teria que sair daqui de Atibaia todo dia para São Paulo, para trabalhar ali no telemarketing como vendedor. E a outra, a pessoa dessa empresa aí de pet shops, né, desse ramo aí de software, queria me contratar. E o André falou, não vai levar ele não. Depois que eu fui ficar sabendo disso daí, eu não chegou no meu ouvido. Eu não lembro se chegou no meu ouvido. Ele tesourou antes. Acho que ele tesourou. Eu não lembro. Eu não lembro se tinha chegado isso. Seu salário em 500%. Pois é. Não, nisso o André ele tinha concedido para mim, na época, 5% da empresa, da agência de vendas. Legal. Junto com ele, tá? E começou... Sempre conversava com o André. Aí o André eu comecei a ouvir da empresa de medicamentos. Aí eu falei, pô, empresa de medicamentos, é outro ramo, é outra história. Nisso, eu também estava fazendo concursos públicos, passei para trabalhar num concurso, para trabalhar como, não é guarda municipal, é agente de trânsito em Mariporã. Que legal, mano, não sabia dessa não. Você não sabia não? Não, dessa não. Eu passei para ser agente de trânsito. Se eu fosse pra lá e ver se você de marronzinho ou de amarelinho, eu atropelava. Acelera, né? Passei para trabalhar como agente de trânsito. E nisso foi em março. E eu já estava escutando essa questão da empresa de medicamentos. Aí eu falei assim, meu, o salário vai ser X para mim por mês. Em Mariporã. Eu tô junto com o André já ia fazer já mais de um ano, que eu, se eu não me engano, que eu estava junto com o André, né? Nisso tudo. Falei, provavelmente, se o André for para a empresa de medicamentos, ele vai me puxar junto. Eu não tinha certeza se isso ia acontecer ou não, tá? Só para vocês terem noção. Aí eu conversei com Deus, pedi conselho, conversei com Deus, conversei com pessoas também daqui da igreja, conversei com o pai do Gustavo. Melhor pessoa. Você não acha que meu pai é a melhor pessoa? Talvez você não tenha ouvido o podcast dele. Conversei com eles e falei pra eles, tô nessa situação. Aí eles, se você acha que vai dar certo, pega e espera um pouco também.
Quando eu disse pra minha mãe, pra minha irmã, pros meus familiares que eu iria rejeitar esse emprego de agente de trânsito, É difícil, é público, né, mano? público, estabilidade. Não é ruim, né, mano? Rapaz, o que eu ouvi e o que a minha mãe ouviu, vagabundo, vai ser sustentado pela mãe. Ah, cara, eu escuto isso aí todo dia. Nossa. Esse menino não quer nada por nada, preguiçoso. Cara, o Gustavo com certeza escuta bastante. Agora que você entrou lá na escola, menos, né? Agora que eu tenho 5 empregos diferentes, né? Eu trabalho com 3 coisas. Então... que normalmente quem não tá trabalhando fixo em algum lugar, tá trabalhando Carteira muito. assinada, né? Tá trabalhando Exatamente. muito. Se você não me viu na rua pedindo dinheiro, é porque eu ainda tô trabalhando. E nisso, um monte de gente falando mal, né? Isso em março. Passou abril, passou maio, passou junho. Aí, no final de junho, o André me chamou pra conversar. Mas nesse meio tempo você ainda tava trabalhando? Tava trabalhando com ele, fazendo as coisas que tinham que ser feitas, só que vários clientes tinham desistido, tinham largado mão. E tava bem difícil, porque... Tava descendo mesmo. Tava descendo. Tava bem complicada a situação. A mesma coisa que ele passou ali, tipo, eu tava junto naquele barquinho lá, na parte da empresa. Quando ele comentou no podcast da semana passada. Inclusive, assistam, foi um ótimo podcast. Foi bom, né? Nisso, chegou... A gente foi tomar um café e eu levei pra ele a apresentação das coisas. Falei, olha, André, a gente tá passando assim, assim, assado. Aí o André conversou comigo e falou, olha, vamos encerrar a agência de vendas e você vai vir aqui para a empresa de medicamentos. Nisso, a empresa de medicamentos eram 4 pessoas, Armando, André, Ítalo e Joyce. Eram 4 pessoas na empresa, né? Nisso, eu entrei ali em julho, foi a 5ª pessoa a agregar ali. Julho de 2019. Entrei ali na empresa e comecei a atender pessoas que estavam precisando de medicamentos para câncer e outras doenças. Fechou o ciclo. Fechou. Ali, quando eu comecei a trabalhar com isso, aí veio... Muitas vezes a gente acha que o propósito de nós passarmos por determinadas coisas, qual é a razão disso, vem ali num determinado momento. Não, muitas vezes vem lá pra frente. Uhum. Ali eu falei, cara, eu passei por isso, eu sei o que essa pessoa tá passando. Fica muito mais fácil eu ajudar essa pessoa. Fica muito mais fácil eu ter empatia, ter pontos de contatos. Porque, querendo ou não, eu sei o que a pessoa tá passando. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil você precisar da medicação não ter. Eu sei que é difícil você sair da sua casa às 5 horas da manhã para ir fazer a aplicação da sua quimioterapia no hospital, longe. Aqui em São Paulo, muitas vezes tem várias pessoas aqui no estado de São Paulo que saem daqui das suas casas para irem fazer tratamento no Hospital do Câncer lá em Barretos. É muito difícil isso daí. Então, quando a pessoa ela entra em contato comigo ali pelo telefone, pelo e-mail, eu sei o que ela está passando, eu sinto a dor dela, eu sei quão difícil que é essa situação que ela está passando. Não desejo isso para ninguém, é muito complicado. Meu trabalho, e isso é um fato, infelizmente meu trabalho só existe porque aqui no Brasil o Estado ele não cumpre, o governo e o Estado não cumprem com a obrigação dele de fornecer o medicamento gratuito, né, o direito à saúde. E nisso eu tô ali junto com a pessoa. Quando a pessoa precisa, muitas vezes, talvez algumas pessoas pensam, você quer vender para você ganhar comissão, você quer vender X para você ganhar comissão. Não. É consequência, né? É consequência no final das contas. O que eu quero é que, tipo, a pessoa consiga a medicação que ela precisa
para fazer o tratamento dela. E nisso, ser uma oportunidade também de eu pregar o evangelho para essa pessoa. De eu falar de Cristo para essa pessoa. De eu falar, gente, falar para a pessoa, olha, a cura mesmo só vem através de Jesus Cristo. Então, isso já abriu portas para mim muitas vezes, e eu dou graças a Deus que eu trabalho numa empresa com princípios cristãos, que eu tenho essa liberdade de falar do amor de Jesus Cristo para essas pessoas. Muitas vezes teve um caso com atendi um familiar de um paciente, eu não lembro se era a mãe ou o pai dele que tinha falecido por causa de câncer, e eu fui falar para ele do evangelho. E ele estava bravo com Deus, questionando a Deus, se perguntando, mano, Deus é mau, passando exatamente pelo que eu passei. Então foi uma oportunidade de eu conversar com ele e falar, olha, não perca a esperança. Tudo tem um propósito nessa vida. Eu sei que é difícil para você, foi difícil para mim também. Cara, você que passou na pele, literalmente passou. Literalmente passou. Não tem pessoa melhor. Não tem como o cara falar assim, você não sabe o que eu tô falando. Cara, eu sei. Eu sei. Você sabe. Exatamente isso. É muito doido isso. E nisso, poder é uma oportunidade de pregar o evangelho para a pessoa. Graças a Deus, na empresa, as coisas foram começando a crescer, foi começar aumentando o faturamento da empresa, foi contratando novas pessoas. Hoje a gente aí tá com uma empresa em torno, se eu não me engano, na parte Fast Medicamentos, se eu não me engano, acho que a gente está com umas 20 pessoas em questão de 3 anos, 20 ou 25 pessoas só na Fast Medicamentos. No total, em todas as áreas? Não, ou só vendedor? não. Vendedores hoje a gente está com 8, se eu não me engano. 8. 8. Tem muita demanda? Tem bastante demanda. Tem bastante. É Brasil todo. Então, você acaba atendendo pessoas de todos os lugares do Brasil porque precisam. Só que, infelizmente, era aquilo que eu comentei aqui atrás, aqui agora há pouco. Que muitas vezes as pessoas elas não sabem da situação para conseguir. Mas tem um caminho para isso. Eu espero que, para quem for ver esse podcast, compartilhe também com outras pessoas. Sim, importantíssimo isso, velho. Cara, demais. Para que elas saibam. E nisso daí fui trabalhando aí já vai completar agora 3 anos de empresa. Até procurar você, né? Pode procurar também. Redes sociais, você. Facebook. Os contatos estarão na descrição. WhatsApp. André também. Pode procurar. E nisso foi aumentando meu salário. Graças a Deus foi abençoando também. Foi aumentando meu salário até que teve um mês que eu parei. Final do ano foi até engraçado naquele ano, porque eu fui no mercado com a minha mãe e, cara, eu comprei tudo que eu quis comprar pro Natal no carrinho, cara. Só coloquei. Panetone da Balduco, queijo provolone, salame, um monte de coisa de Natal. E eu parei e falei, meu Deus, muito, muito obrigado, porque eu não merecia nada disso. E também porque teve situação ali que eu parei assim, eu falei, cara, eu nunca receberia, em questão de salarial, tudo isso se eu tivesse aceitado trabalhar no setor público. Até que teve um mês foi, graças a Deus, tipo, mano, isso aqui foi 1 ano de trabalho no setor público se eu tivesse aceitado naquela época. Então, graças a Deus, aí Deus me abençoou com isso e deu a oportunidade também de eu poder abençoar e ajudar outras pessoas também nessa questão. Agora, a empresa vai completar 3 anos agora em abril e eu vou completar 3 anos agora em julho na empresa. Cara, você é um dos pilares do André. Cara, isso foi uma coisa que deu pra ver, assim, né? Que você tá lá. E o André, cara, é nítido que o André vê isso, mano. Ele demonstra isso, que você é um cara importante pra ele. Cara, eu tenho um carinho enorme pelo André. O André, ele me
pegou e ele foi me lapidando. Tanto o André, ele literalmente investiu muito na minha vida na questão de discipulado. Não só chefe. Não só chefe. O André, pra mim, é como se fosse um irmão mais velho. Ele fala pra mim que é como se eu fosse um irmão mais novo dele. Algo que eu aprendi. Que ele faz pra tentar esconder a idade, porque se ele fosse pai, ia pegar mal. Então, André, boa jogada, André. Excelente jogada. Exatamente. Mas algo também que não é só na minha vida que ele investe na vida de várias pessoas também da empresa e outras lugar afora. Uma coisa que ele faz, que eu gosto muito, cada 2 semanas a gente tem um discipulado com os homens da empresa. E a gente vai, toma um café e conversa. E, gente, por incrível que pareça, ele paga do bolso dele o café de todo mundo. Um senhor café. Ele é o chefe, e é um senhor café. Ele é o chefe, pô. E pesa. É o mínimo, André. um dia eu Se fui... eu for chefe um dia... Um dia eu fui pagar o café para uma pessoa que trabalha junto comigo. Eu falei, não, vamos lá, eu pago para você, não tem problema. A pessoa pegou tudo que eu peguei. Na hora de pagar, eu falei, meu, tadinho do André. Que doeu no bolso. Mas ele entende. Isso que é algo que eu Tem acho... coisa que não tem preço, mano. É visão, né? É porque isso é ter uma visão não terrena. Exatamente isso. É uma visão que tá além, tá, tipo... Justamente, o investimento que eu tô fazendo não é a comida agora. Não é algo que vai me dar um retorno financeiro, que daí mês que vem eu vou ganhar, tipo, tantos por cento em cima. É eterno. Exatamente. É uma visão correta de como gerenciar os recursos. Com certeza. Né? Porque a maioria pode pôr 90% aí das pessoas. Entende que ela ganha X, ela separa uma pequena parte, entregou lá no culto e acabou. Não preciso fazer mais nada com o meu dinheiro. Meu dinheiro agora é pra mim. Sim. Cara, é totalmente errado. Cara, todo dia que Deus permite que você abra o seu olho na cama, você acorde e vá pro seu trabalho, o que Deus tá te dando é uma nova oportunidade de investir em pessoas. Exatamente. De pregar o evangelho. Então você fala, então assim, é muito egoísta a gente olhar e falar, nossa, Deus me deu mais um dia. Deus te deu mais um dia, mas para você não é para você não. Nas outras pessoas, não é seu. Então assim, eu acho que quando você tem essa visão, você trabalha que nem o André, você trabalha que nem o Pepe. Então assim, consequência do salário do Pepe, do valor, é o quê? Vem da visão dele de investir na vida das pessoas, de tentar ajudar elas num, sabe? E daí por consequência, às vezes entra um dinheiro, às vezes não. Às vezes não. Teve vezes que foi mal em vendas, teve vezes que foi bem. Honra e glória a Deus. Você é um empreendedor. Se você trabalhasse por dinheiro, você ia se frustrar no mês que você vendeu mal. Mas você trabalha para investir em vidas e daí não há frustração. Exatamente. E você tem sabedoria para gerenciar, né? Para não ficar... Com certeza, né? Não passar fome no dia. Essas áreas estáveis. Essas áreas tem eu tô passando por isso. Tem que ter. É muito complicado, porque, tipo... acho que os três são assim, né? Nós três somos. Porque eu, quando eu tô empreendendo, tem às vezes uns meses que são muito bons, cara. Você fala, maluco, sabe? E um dia eu fiz 3 meses de trabalho. Um dia. Sabe? Você fala, putz, maneiro. E daí, mas tem que ter essa visão. Pera, um dia eu fiz 3 meses de trabalho, então eu tenho que guardar 2 meses do que eu fiz agora. Exatamente isso. Porque você tem que ter muita sabedoria em saber administrar, porque vai ter dia bom, vai ter dia ruim. Estatística, não. Vou deixar. E porque a gente já vê isso lá quando José ajuda o faraó. Tipo, vão ter 7 anos muito bons. Estoca. Então a gente vai fazer estoque porque vão ter 7 anos muito ruins. Então, assim, eu acho que essa é a visão. A gente tem que se preparar para os dias ruins. Sim. Estocar não é ser avarento, tá? É ser sábio. E também dependendo do caso. E também quando você está numa situação muito boa, que você consegue atingir uma posição boa, você também tomar, pra mim, isso é algo que eu falo pra mim mesmo, né? Não deixar de ser humilde, não se achar arrogante, continuar sendo a pessoa que você era antes de você conseguir... Dirigindo o seu Palio 96. Exatamente. Gente, vocês verem meu carro, vocês dão risada. Cara, esse é o melhor carro. É o rolemóvel, respeito. Não, tem história essa semana, um amigo meu
me questionou, né? Cara, por que você tá andando de bicicleta? Aí eu falei, velho, eu gosto, velho. Ah, mas você não tá X, não tá X, não tá X? Eu falei, tô, mas e aí? Vou comprar uma Ferrari só porque eu tô Ah, X. nossa! Exatamente. Mas lembrar dessa questão, né? Eu comecei esse mês eu comecei a fazer devocional no livro de Daniel. E tô ali lendo e é interessante como que os reis da Babilônia se achavam os bambambam. Se achava maior do que Deus. Algumas vezes, maior do que Deus. Sem dúvida. E quando Deus pega e tira de Nabucodonosor, que deixa ele lá pastando, tipo, 7 anos. É ele que vira um animal, literalmente, né? Sim, É ele. é ele. Você vê que, tipo, e depois no final que ele reconhece realmente quem é Deus, você vê que, tipo, cara, seu dinheiro vai ficar aqui, meu filho. Você não é nada. Babilônia? O que é Babilônia O que é hoje? Babilônia hoje? Não tem Babilônia. Nada. O que é o Império Romano? Não tem. Não tem. Tem Itália E a igreja? e Pasto. E a igreja? Ah, tá aí, né? Tá aí. Cara, muito louco. Pepe, cara, mas a gente chega. Pepe se estabilizou financeiramente. Comprou um AP. Comprou. Não, mas tá, isso aí já tá se adiantando. Ele não comprou a pé por nada. Entrou uma pessoinha. Entrou uma pessoa. Por que você precisou comprar um AP, mano? É Eu vou porque casar, né, Vai meu? casar? vai casar. Rapaz, essa parte aí foi até Tá feliz, mano? Eu tô bem É bom, feliz, cara, né? é bom. É bom. É bom, mas essa parte, meu, foi algo que Deus trabalhou muito na minha vida, essa questão de relacionamento, né? Como chegamos nisso, Pepe? Como? Essa questão, desde... Eu tinha uma visão errada, gente. Tinha uma visão Cuidado no errada. microfone só. Hã? O microfone. Ah, tá. Eu tinha uma visão errada sobre questão de relacionamento. Tinha uma visão, tipo, que muito errada. E, gente, não tem essa visão Tu falava besta. que não queria casar, basicamente. Eu falava que não queria Nossa, casar. eu odiava quando ele falava isso, cara. Eu falava que, Meu, eu senti um ódio pecaminoso no meu coração, cara. eu falava que eu não queria casar. Eu falava que nenhuma mulher prestava. Desculpem, mulheres, todas vocês prestam, tá? Gente, não façam isso. Não falem que vocês não querem casar. Não falem que nenhuma mulher presta ou que nenhum homem presta, tá? Tem coisas na vida da gente que a Toda gente panela passa. tem tampa. Não, sim, é que tem coisas que a gente vai passando Ou na não. nossa vida e Chegamos você fica magoado. Sim. Aí você acha que, tipo, porque você passou aquilo, ninguém mais presta. Sim. Entendeu? Então, não pense nisso. Nisso, Deus foi trabalhando no meu coração, essa área, ao decorrer do tempo. E fui ficando velho também. Eu falei, mano, eu gostaria de ter uma esposa comigo, ter uma família, ter filhos. Isso é um sonho que eu sempre quis ter, tipo, depois que morreu esse pensamento aí. Aí, eu tava aqui na igreja, né? Tentava jogar uns verdes assim, eu falei, pá, beleza. Tem garotas muito interessantes aqui na igreja, tem meninos também interessantes aqui, mulheres, tá? E eu fiquei assim, meu, eu gostaria de ter alguém. Comecei a olhar as garotas daqui da igreja, falei, pá, essa aqui não, essa aqui talvez. Aí, há anos e anos atrás, o Gustavo começou a namorar com a Estela, e ele foi apresentar a Estela para nós. A gente foi dar uma volta no shopping, e a Estela foi com a prima dela. Nisso, a prima dela me chamou de Peppa Pig. E para de negar, Camila. Para de negar que você chamou sim. Ela nega. Ela nega até hoje. Ela deu uma dessa, mano. Meteu deu. essa. No primeiro encontro. Não foi um date. Nem foi um Gratuito. Eu sei, tô zoando, mas... Gratuito. Cara, tipo, ela meteu um Peppa Pig, cara. Eu criei um ranço, cara. Ele odiava. Odiava. Ódio não, porque ódio é pecado. Eu sabia Não, que mas- não provinha. Eu sei. Não gostava. Tipo, beleza. Nisso foi passando o tempo. Algumas pessoas que eu conheço começaram a casar. Salve. Eu. Algumas pessoas que eu conheço começaram a casar. Aí eu comentei com o Gustavo. Falei, pô, e a sua prima?
tentava jogar uns verdes, só que sem dar, tipo, que eu queria algo. Mas jogar uns verdes, tipo, chama lá pra ser. E a sua prima? Não que eu tô querendo alguma coisa, Exatamente. mas sua prima tá solteira. Foi assim, aí você voltou de um casamento. Eu voltei de um casamento. Ah, inspirado. Aí saiu pra comer. Casamento é tão legal. Sim. Nossa. Cara, antes eu não gostava de ir em casamento, só pra você ter noção. Por causa disso? Não sei se era por causa disso, mas tem eu três não fases. gostava. Provavelmente. Tem muita gente que não gosta de ir em casamentos, daí depois você entende o que é o casamento, você passa a gostar. Eu Daí não gostava de ir em casamento por causa da gravata. Eu não gostava de dar dinheiro. Eu era mesquinho mesmo. Daí depois, quando Agora você eu dou. noiva, você passa em casamentos como um analista. É. Pra tirar ideias, pesquisa, sabe? E Exatamente depois isso. que você casa, você vira um avaliador. Então você começa a ir nos casamentos e fala, como era melhor. Não teria feito Gente, isso, não. não. Façam comparações, senão você vai ficar frustrado, tá? Cara, eu não faço, façam mano. Eu não Não, faço. eu não faço. Mas você Eu não faço porque no meu eu ganhei tudo, mano. Tudo. Então, não, tipo assim. não, digo não de casamento. No casamento. É isso mesmo que eu tô cerimônia. falando. Por exemplo, nossa cerimônia, na verdade, toda vez que a gente faz isso, a gente fica tipo. Queria ter feito isso, mano. Que da hora. Irado. Tipo, uma galera que aparece umas ideias e fala, putz, queria ter feito isso, que maneiro. Né? Mas cada casamento é o seu. Cada casamento é o seu, Mas cada acontece casamento isso, é tá? Ó, outro. vou dar um Mas- conselho pra vocês, algo que aconteceu comigo. Manda. Quando você for jantar na casa de um amigo seu que já casou, e você tá casado, evita ficar trocando fotos do casamento. Eu fui no... Eu comecei a mostrar foto do meu casamento pra um amigo meu, e as fotos do casamento dele ficou horrível. Mas ficou muito ruim, mano. Ai, Ficou, mas sabe, cara, o pior nível de foto que alguém podia tirar, o cara tirou. E era o fotógrafo, mano. Pediu pro primo. O cara ficou frustrado, mano. O cara. Tadinho. Eu achava boas fotos. Gente, não fique frustrado, Não faz tá? isso, mano. Não se compare, tá? Saiba que Contrate Isso. algum fotógrafo bom. Cara. Sabe, nunca contrate, essa é a minha dica, nunca contrate o primeiro fotógrafo. Por quê? Porque você só vai estar vendo um trabalho. Você acha que uma foto tá boa até você ver uma melhor. Então, assim, cara, olha um fotógrafo, pede pra ver foto dele. Vai lá, olha outro, sabe? E não olha só o Instagram. Porque no Instagram ele vai pôr só o melhor. Só a nata. Peça pra ver várias fotos. Exatamente Sabe? isso. Peça pra ver, posso ver as fotos que você fez de um outro casamento? Ele tem esses arquivos, veja, daí sim você vai saber comparar e escolher melhor. A gente fez isso no nosso casamento, salvou a gente de uma furada desgraçada. A gente tava vendo uma menina pro vídeo, que a nossa fotógrafa recomendou. E eu falei, deixa eu ver os vídeos. Trabalho com vídeo. Tá? Fui ver o vídeo, odiei. Falei, não quero, não vamos, conseguimos outro. Jeff, te amo. Qual que foi o problema? A fotógrafa chamou a mina do vídeo pra ser assistente dela. Todas as fotos da assistente a gente perdeu. Todas. Todas que ela fez. Porque eu já sabia que ela não era boa. Vamos lá pegar ela, mano. Não, porque a fotógrafa, super honesta, ela Reembolsou. devolveu a parte dela. Então tá Pediu liberado, desculpa. tá E liberado. daí eu também eu consegui salvar algumas fotos editando. Eu consegui ainda bem que você editar, manja, né? mas gastei um tempão pra Já editar. fechou o fotógrafo? Já. Já tá tudo certo. Só tem que Só pagar. falta dizer sim. Não, só pra terminar de Ah, pagar só. tá. E dizer sim. Mas daí, É, mano, isso assim. Mas nisso, Continua. eu conversei com o Gustavo e demorou um pouquinho, saímos a gente foi comer uma pizza. mas essa conversa foi da hora. Porque você falou, ele chegou em mim e ele falou assim, mano, eu tô pronto pra casar. Você via a determinação. Cara, e assim, foi a primeira vez que eu vi isso, depois de... Eu não quero nunca A mais última casar. coisa que eu tinha visto é, não vou casar nunca. E daí ele veio, tipo, mano, eu tô pronto pra casar. Não é assim, eu quero casar. Ele falou, Tô estou pronto. É diferente. É diferente. É diferente. O cara tava assim, pronto, tá ligado? E daí, mano, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar pra prima da Estela, a gente vê, vou conversar com ela. E Vamos ver se ela quer casar vamos com ver, a você. gente come uma pizza? Não. Não, daí eu cheguei nela e falei, Camila, tudo bem? Eu tô com um amigo aí, tá querendo começar a conhecer pessoas novas, tal. Falei, acho que seria legal, porque você sai da sua zona de conforto também, só que num ambiente seguro, porque a gente vai estar junto. E a gente vê o que dá. Deu. Ela topou. Entendeu? Topou. E daí Ela chegamos topou. lá. Ela topou. Mas você avisou quem era o amigo? Não. Avisei. Não. Falei. Acho que... Eu falei tudo, e falei inclusive do seu contexto do Não, passado. mas eu acho que você... Deu a acho que capivara, você deu. falou... Acho que demorou um pouco pra falar pra ela quem que era. Não, eu lembro que na Não, mas semana nesse do rolê encontro... eu tô falando, nesse rolê. Ah, Sabe- tá. Tipo assim, ó, a gente vai comer a pizza. Não é Falei. isso que você falou? Eu falei, Você falou que ia sair com ele. Não, eu falei, Esse a era gente o ia sair amigo. com o meu amigo Pepe. Sim. Tanto que eu contei, ele tá passando nisso por sim. isso, É tá nesse nessa sentido. fase Não, de vida. contou.
Aí... Porque, vamos supor, ele, tem um amigo. Aí ele não fala quem é o amigo. Aí chega lá, ela vê, putz, é a Peppa. Não, eu sabia. Da piada. Só que qual que é o lance? Os dois, falado. nesse meio tempo, tinham meio que me amadurecido. Entendeu? A gente passou por situações diferentes que, se fosse antes, não daria certo. Tinha que ser ali agora. E nisso... É bonito, sabe por quê? Fica só antes... Desculpa interromper essa história de novo. Você, às vezes, tem uma pessoa na sua vida e você fala assim, não tem ninguém na minha igreja. Não tem ninguém aqui. Mas às vezes é porque você não tá pronto, a pessoa não tá pronta, vocês precisam amadurecer pra lá na frente, agora sim. Agora, exatamente isso. Agora funciona. Então, às vezes não é que não tem ninguém na sua igreja. Às vezes não é que não tem ninguém onde você tá. Às vezes só que falta você ou a pessoa amadurecer pra dar certo. Ou você é chato demais ainda. E precisa amadurecer muito. Talvez. Aí nisso, você já tinha passado dessa fase? Aí nisso a gente foi, comeu a pizza, começamos a conversar. Graças a Deus foi dando tudo certo. Próxima semana foi aniversário da Estela, esposa do Gustavo. Daí foi engraçado, porque tipo, a gente ficou uma semana conversando pelo WhatsApp, eu junto com a Camila. E chegou no presencial, eu travei. Nossa, cara, ele tava muito travado. Eu travei lindo. E não foi ninguém no aniversário dela, foi eu, o Pepe, o Henrique, a Estela, a Camila e a Desirê. E qual que é o lance? Daí a gente foi jogar um jogo. A Desirê, eu sabia, o Henrique sabia, a Estela sabia, a Camila tava vivendo isso, o Pepe também. A Desirê, na hora da brincadeira, ela chegou e falou assim, vamos dividir em duplas. Eu, o Henrique, Gustavo, Estela, Camila e Giuseppe. Sem saber de nada. Mano, ela dividiu. E ele tava o tempo todo travado. Eu fiquei travado até ali, cara. Eu não teria feito isso. Porque eu vi que ele tava travado, seria maldade minha. Mas foi ela. Eu olhei pra Estela, olhei pro Henrique, olhei pro Pepe, olhei pra Camila. Mandou muito. boa dizer. E ali, tipo, na hora do jogo, eu gosto muito de jogos, eu destravei. Aí a gente conseguiu conversar. Ela já tinha destravado um pouquinho de tempo antes, porque ela também tinha ficado travada. Precisa quebrar o gelo. Aí destravou, continuando conversando. Sentimento, fui gostando dela cada dia mais. Nisso, falei, tá na hora de tomar uma decisão, tá na hora de pedir namoro. Já tinha até conversado com os pais dela sobre isso. E vim falar com meu pastor. Gente, eu sempre peço conselho pro meu pastor Ricardo. Então, se você tem um discipulador, antes de tomar uma decisão importante, peça conselhos. Não saia tomando decisões precipitadas. Peça conselhos. Em breve, Ricardo tá aqui, viu, gente? Vem, Ricardo, vem. Pode vir, viu? E em breve vocês vão ver como que eu ouvi o conselho do meu pastor, que isso foi muito engraçado. Fui conversar com o meu pastor. Isso foi numa quinta-feira. A gente foi comer no Subway. E comentei com ele, contei toda a história pra ele já sabia também da história, e ele tinha falado pra mim, olha, isso era dezembro, tá? Dia 3 de dezembro. Ele, espera mais um pouco, sei que vocês já estão conversando já há bastante tempo, mas espera mais um pouco. Nisso, beleza, falei, tá bom, pastor Ricardo, tá bom. Aí eu cheguei em casa, tinha mandado uma mensagem aqui pro Gustavo. Aí eu falei, cara, o pastor falou pra você esperar. Falei, o pastor recomendou pra esperar mais um mês aí pelo menos. Aí o Gustavo me mandou uma dessa. Desculpa, cara, Ricardo. Você já tá quase namorando, velho. Você só não oficializou. Você só não tem o título. Vocês já estão praticamente namorando. Ele me mandou uma dessa. Aí eu parei pra pensar, eu tava em casa, né? Olhando no celular assim, eu falei, é verdade, mano. Desculpa, Ricardo. Não foi rebeldia, tá? Deixa eu explicar aqui a minha parte da história. Não tem explicação, O Ricardo, ele é muito cuidadoso. Isso é verdade, ele é muito cuidadoso antes. Por quê? Porque namoro, quando você entra no namoro errado, pode dar problema dentro da igreja. A maioria dá. Tal. Exatamente. Então, quando você é muito cuidadoso, que nem o Ricardo costuma ser, você evita muitos problemas do relacionamento com as duas pessoas e garante um relacionamento que provavelmente vai dar certo. O Ricardo tem feito isso e acho que
tem muito tempo que eu não vejo casais terminando assim, são pouquíssimos, perto do que era antes. Então, assim, é um cuidado importante. Sim. O meu demorou 4 meses. Por que eu fiz isso? Porque eu sou primo da Camila, pela parte da Estel, e sou amigo do Pepe há 15 anos. Então eu conheço muito bem os dois. A gente tá acompanhando muito de perto. Então, como tinha uma visão melhor, eu sabia que apesar de ser pouco tempo, os dois estavam muito sérios e comprometidos. Então, com base nisso, eu falei, cara, eu falei pro Pepe, inclusive, eu sei porque o Ricardo está falando isso, eu acho que não. Dei minha opinião. Eu acho que não, eu acho que já dá. Vocês já estão meio que namorando, o clima entre vocês já é meio de namoro. Eu falei, já é de Copa do Mundo. Então, eu falei, cara, não acho que precisa. Dei minha opinião. Você esperou? Calma aí. Aí eu tinha comentado com o Gustavo, falei, Gustavo, cara, só não falei até agora uma coisa pra Camila. Aí ele, o quê? Aí eu, então, cara, eu não falei pra ela que eu não sou mais virgem. Aí Você já tinha conversado sobre isso com ela? Não tinha conversado com isso sobre ela. Faltava só isso. Porque às vezes pra pessoa é importante, né? E pra ela é. E pra ela, filha de pastor, cresceu no lar cristão. Eu falei pra ele assim, cara, eu não falei isso pra ela. E, gente, uma coisa que pra você que vai começar um relacionamento, vá contando sua história aos poucos pra pessoa que você ama e tem interesse. Mas nunca deixe de falar a verdade e falar algo importante pra ela, porque se isso acontece depois... Parece que você sabotou a pessoa, né? Ia dar uma dorzinha. E, meu, e se você não é mais virgem, eu vou falar isso daqui no dia do pedido de namoro, o que aconteceu. Nisso, eu comentei isso com o Gustavo. O Gustavo falou, cara, conta isso urgente pra ela. Você não contou ainda. Isso foi na quinta-feira, 3 de dezembro. Fui dormir. Não consegui dormir. Fui dormir, não dormi. Não dormi. Deitei, acordei. Cara, deitei na cama, cabeça pesou, fui ler a Bíblia, chorei. Falei, pô, José, você podia não ter pisado na bola nessa área na sua vida, você podia ter guardado pro casamento, me senti culpado. Coloquei Hillsong lá pra ouvir. Aí você quer mergulhar. Ele foi pra fossa. Aí só faltou abrir a cova e enterrar. Tinha que estar ouvindo Simple Plan. Aí você já é direto. Joelhado. Quer dizer, pra cima, né? Eu coloquei um Hillsong lá de 15 minutos. Mano, não consegui. Qualquer música do Hillsong. Qualquer uma. Qualquer música. Qualquer uma. Até Qualquer música do dele. Hillsong. 15 minutos do mesmo refrão. Aí eu coloquei lá a música. Mandei mensagem pra Camila 2 horas da manhã, mandei mensagem, preciso falar com você, viu? Nossa, 4 horas da manhã, e ela dormindo, nem vendo o celular. Eu vi o meu celular. Cara, mandei mensagem pra Camila. Mano, o cara ficou muito louco. Mano, 4 horas da manhã, preciso falar com você, viu? Aí, beleza. Aí chegou de manhã, ela leu minha mensagem, daí eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa? Eu falei, olha, eu gostaria de conversar com você urgentemente e eu gostaria que fosse agora cedo. Tem como? Ela tem. 7 horas da manhã, eu estava na porta da casa dela, lá no Palavra da Vida. Você tem noção. 7 horas da manhã. Sabendo onde você mora, você acordou bem cedo. Quer dizer, não dormiu, né? Não dormi, né? Mano. Ele ficou mandando mensagem. 5 da manhã eu tava mandando mensagem. Mano, não, eu vou lá agora. Falei, Pepe, mas... Foi. Eu esperando a pessoa, tipo, acordar, ler a mensagem. Meu, peguei super desprevenido. Tipo, aí eu busquei ela na casa dela. A gente foi conversar em um dos lagos lá que tem no condomínio. Você não sabia que pra ela era importante isso? Sabia porque eu falei no Eu dia. sabia que ele tinha falado, só que eu não Por tinha isso comentado. que você ficou nervoso, então. Porque você demorou pra falar. Porque quando eu saí de casa, eu já tava, tipo assim, na minha cabeça. Meu, se ela não quiser ter um relacionamento comigo por causa disso, ou por X motivos, eu vou entender. Porém... Eu não entenderia. Desculpa, Camila, eu acho... Não, mas é complicado. É complicado. Porém, eu fui assim, se ela aceitar... Respeito, mas não concordo. Ok. Se ela aceitar,
eu vou pedir essa menina em namoro. E quando eu comentei isso com ela, ela falou algo que é o que mais me chamou a atenção nela. Eu falei pra ela isso, e ela falou assim, eu pedi perdão pra ela por causa disso. E ela falou assim pra mim, você não precisa me pedir perdão por causa disso. Eu falei, por quê? Cristo já perdoou os seus pecados. Amém, Senhor. Amém. Uma pessoa com sabedoria e... Ai, menina, cara... Cara, quando ela falou isso pra mim, rasgou meu coração, cara. Aí. Rasgou meu coração. A gente chorou ali na hora. Tipo, foi um momento que ela me falou o evangelho. E ali eu pude ter um gosto a mais de saber o que é realmente o evangelho. O que é você saber perdoar. O que Cristo ensinou para nós sobre essa questão de perdão? O que Cristo ensinou para nós de nós reconhecermos os nossos erros e falar, Deus, Jesus, eu sou pecador, eu preciso de ti, eu preciso do seu perdão. E nisso ela demonstrou ali para mim o evangelho, com a resposta ali, ó, falou. Na hora, eu já tinha ido com a cabeça tipo assim, dependendo da resposta eu vou pedir ou não em namoro. Na hora eu falei, mano, é essa mulher que eu quero pra minha vida. É ela que eu quero pra minha vida. É uma mulher que vai estar ali junto comigo, que conhece o evangelho, que espelha Cristo. Aí eu pedi ela em namoro. Aí, pediu ali? Pedi ali. Pá. Eu tinha que pedir mesmo, cara. Ali. Pedi ali em namoro. Ela me mandou um, é sério? Eu falei, é sério. É sério? Ela falou, é mesmo? É mesmo? É mesmo? Aí, putz, isso foi muito engraçado. A resposta dela não foi um sim, não foi um não. Foi um tá bom. Ela me deu um tá bom. Parei aqui. Aí o clima já era de namoro. Aí eu tipo assim, mano, que ainda tá bom num pedido de namoro? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, tá bom. Aí minha cabeça, não, quando a mulher fala tá bom, é porque não tá bom, não. É o que eu pensaria. Eu pensei isso. Eu pensei isso. Aí ela falou, tá bom. Daí eu falei, tá bom sim ou tá bom não? Ela, tá bom, sim, tá bom. Sim, beleza. Passou tá. Sim, já era. Sim. Aí a gente começou a namorar, foi crescendo, foi aprofundando mais a amizade. Depois pedi ela em casamento. Ela disse sim, graças a Deus. Dessa vez não foi tá bom. Não foi um tá bom. Eu tenho muita vontade de falar um tá bom quando o pastor perguntar se eu desejo casar com ela, meter um tá bom, só que... Fica o spoiler. Fica um spoiler aí. Talvez eu não faça isso, mas talvez faça. Mas talvez faça. Então, brincadeira, mas é sério. Pode ser. E hoje a gente foi caminhando, graças a Deus, também no trabalho as coisas foram caminhando bem. Então teve a oportunidade de eu, junto com ela, comprar o apartamento. Agora tá nessa questão de correria para coisas do apartamento, coisas do casamento. Uhum. Aí eu fico olhando assim, falando, Jesus, não vai dar muita conta para pagar. Aí, mas graças a Deus, Deus tem te sustentado, tem dado sim. Então, lembra que eu te falei pro seu casamento? Então, eu falei, cara, o que eu tô falando para geral. Provavelmente você vai falar para muitas outras pessoas. Deus supre todas as coisas. Exatamente isso. Deus ama o casamento. O casamento é a vontade de Deus pra gente. E pensando no maior, ele é o pai da sua esposa. Exatamente. É seu pai também, como pai de todos os cristãos, mas a figura de genro de Deus. Cara, você tá casando com a filha de Deus. Se você for o homem que você tem que ser. Deus ama o casamento e ele ajuda. Cara, então assim, nossa, se tem alguma coisa te segurando pra casar e essa coisa aí, o financeiro tá pode casar. Tempo. Não, pode casar. Pode marcar a data. Pode marcar a data. Deus quer que você dê o passo de fé de dar a data e falar, Deus, eu quero cumprir sua vontade me casando com ela. Cara, Deus vai ajudar. Eu marquei meu casamento, eu tinha R$4.000. Que eu já juntava antes de começar a namorar. Só que aí minha mãe precisou de uma máquina de lavar. Eu usei os 4.000. E a Tchelle brigou comigo, porque era o dinheiro do casamento. E no intervalo de tempo, cara, sobrou. Cara, graças a Deus. Meu casamento, ele teria custado uns 15, 20 conto.
20 mil. Eu gastei do meu bolso e da Estela, 3. Assim, e assim, eu não tô falando, cara, obviamente, quando você quer casar, você quer viver e entender a vontade de Deus, você também entende, põe a sua cabeça no lugar de que você não vai casar no castelo da Disney, você, sabe, você tem a sua cabeça no lugar. Então, A não ser que, óbvio, né? Não, Tem pais que já guardam dinheiro pro casamento da você filha. nem sabe, né? sim. É uma bênção também, né? Graças a- É uma forma Vai de ser dar- abençoado, mas enfim. Meu, vai dar condição de cada um. Aí É. é uma questão que entra muito na condição. Meu, se a pessoa tem a oportunidade de ter um casamento num local incrível, glória a Deus por isso. Se a pessoa tem a oportunidade de ter um casamento ali apenas no civil, glória a Deus por isso também. E vai ser incrível, vai ser o dia mais feliz da sua vida. Exatamente. É isso. Mas daí, mano, tudo isso rolando e tudo mais. Cara, quanto tempo da morte da sua tia, que acho que foi o momento mais pesado pra você, Foi pra isso, assim? em torno, agora foi 2018, 2017 ou 2018, não sou bom 4 com anos. guardar datas. 4 anos e meio aproximadamente, por aí. É pouco. Foi 17, tempo, que eu já tava... Você pouco já estava casado já. É, Pouquíssimo tempo. Foi. Foi pouco antes do meu casamento. Foi bem pouquinho antes do meu É casamento. verdade, foi pouco antes do seu casamento. E, cara, 4 anos. Você achava, lá atrás, que em 4 anos você ia estar assim? Não achava. Não fazia a mínima ideia. E o principal, o seu relacionamento com Deus. Como que era e como que tá? Cara, mudou muito. Mudou muito. Antes era algo que não era bom assim. Eu não buscava Deus. Mas desse tempo, tipo, tudo isso que aconteceu hoje mudou muito. Foi algo que amadureceu em mim, esse anseio em buscar a palavra de Deus, em pregar o evangelho, em estar disposto a ouvir pessoas, a compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, a ajudar as outras pessoas e a oportunidade de mostrar Cristo para essas pessoas. E também foi um momento também de aprendizado também aqui na igreja, em questão de discipulado, acompanhamento com outras pessoas. E algo que eu gostei muito também, que me ensinou a ler a Bíblia de forma correta, que foi o Jovens da Verdade, que é o mesmo material utilizado no Pregue a Palavra. A gente é formado, né? A gente é formado, inclusive estou esperando meu certificado até hoje. André Oliveira. Providencia. Eu nem cobro isso. Eu estou esperando meu certificado até hoje. Mas foi um momento que realmente hoje, quando eu vou ler a Bíblia, converso com Deus para me dar um entendimento maior sobre o que eu estou lendo. Só que clareia muito você ter uma base, saber a estrutura do texto, quem escreveu, por que foi escrito, qual era o contexto da projetos, época, né? Nossa, né? da época. Então, algo que me ajudou muito também nisso. Pergunta provocativa. Mas você não acha? Você acha que isso tá relacionado porque você está numa fase boa de vida? Ou porque você passou por uma fase difícil de vida? Tipo, Pepe, agora é fácil, né? Tá próximo de Deus. Você tá indo casar, você tá recebendo um bom salário. Então, beleza, é fácil. Ou você acha que isso foi moldado e construído naquele deserto que você está passando antes? Isso foi algo que foi moldado e construído. Hoje graças a Deus, tô numa condição boa. Porém, se um dia eu não estiver numa condição boa, novamente, algumas coisas que a gente tem que sempre se lembrar. E uma dessas coisas eu aprendi com minha tia. Deus sempre está com você. No deserto ou no oásis. Deus sempre está com você. O que vai mudar e o que você tem que tomar ali o cuidado é o como que você vai reagir estando ali no deserto e estando no oásis. Porque geralmente, quando você está passando por um período de dificuldade, você sempre tem dois extremos. Ou você se afasta de Deus, ou você se aproxima de Deus. Uhum. Quando você está no oásis, a tendência nossa como ser humano é nos afastar de Deus. Falar, eu não preciso de Deus.
Ou Deus esqueceu de mim, então eu vou seguir e tentar com a minha própria força. Exatamente. Então é uma questão que Deus sempre vai estar ali com você. Sim. Vai ter situações que você vai ter provações que é para mudar o seu caráter. Sim. Que eu entendo como uma prova de que Deus está com a gente, é a aprovação. Exatamente. Né? E vale lembrar também, né, que todo esse lance faz parte... Deus tá com você demais, né, Gu? é. Esses últimos tempos aí pro Gu tá pesado. Faz parte do nosso relacionamento com Deus. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse momento mais difícil, que faz parte você passar problema. Meu pai tava comentando, ele tava preparando um estudo e ele falou, qual que foi o momento mais assim, ápice para Jesus? Foi quando ele foi se batizar. Daí Deus fala, este é o meu filho amado, em que me comprazo. O Espírito Santo aparece ali também, sabe? A Trindade visível, tava lá. Foi o grande momento de Jesus, mano. Você fala, putz, agora vai! Agora Jesus vai, mano, é agora! Logo em seguida, terminou isso. Pra onde que Jesus vai? Pro deserto. Pro deserto, pra ser tentado. 40 dias. Cara, às vezes é isso. Então, assim, você fala, pô, mas por quê? E aquele lance, né? E daí, como que Jesus, né, respondeu a isso tudo? Cara, ele respondeu com a Bíblia. Ele se buscando, se suportando em Deus. Então, cara, não é fácil, mano. Eu falo, cara, eu oro todo dia. A gente faz de terça agora o culto doméstico lá em casa. E eu oro e falo, Deus, eu não faço ideia do que você quer, do que você está permitindo isso, onde você quer levar. A gente confia em você. Exatamente segue isso. firme. Já houveram momentos diferentes. Que eu falei, né, lá no primeiro podcast desse ano. Que eu tive um momento bem difícil de reconhecer isso. Mas agora é isso. E sabe, quando eu entendi isso, eu falei, não, eu preciso me apoiar em Deus. As coisas não melhoraram. Ficaram até um pouco mais difíceis. Mas ficou muito mais fácil de lidar, de entender. Porque, cara, eu não tô ansioso, tô dormindo bem à noite. Sabe, os problemas estão aí, mas eu tô entregando para Deus. Deus tá cuidando. Quem melhor para cuidar do que Deus? Então, assim, é aquilo, né? O cuidado é justamente... A gente tem aquele... Lembra da história daquele rei? Que tinha um rei, ele era muito jovem quando ele assumiu o reinado. E ele chama os sábios do rei, que seriam os sábios que trabalhariam para ele, e fala, ó, eu quero que vocês preparem algo para que eu possa eu quero ser um bom rei, eu quero que vocês me deem a dica de como que eu vou fazer isso. Então, os caras vão lá, preparam e voltam com um anel. Fala, o que esse anel vai me ajudar a ser um bom rei? Ele fala, porque no anel, dentro está escrito, isso passará. Ele falou, porque quando você estiver num momento muito bom de reinado, isso passará. E quando você estiver num momento muito ruim, isso passará. Nossa, isso da hora, mano. Então, assim... Vamos anotar aqui, isso passará. e ele vestia esse anel como essa lembrança, né? Não coloca isso na sua aliança de casamento. Pelo amor de Deus. Pode pegar muito mal. Você, viu, Pepe? Com a sua esposa, com a sua noiva, tá? Mas assim, é justamente essa visão, né? De que momentos ruins e momentos bons vão vir. Exatamente. O que não passa? O amor de Cristo que tá com a gente. Deus conosco. Isso não passa. Isso não muda. Então, é nisso que a gente tem que se apoiar. É nisso que a gente tem que se agarrar todos os dias. Que aula, hein, galera? Cara, Pepe, que história, mano. É isso. Obrigado, viu, Obrigado mano? por compartilhar com a gente. Vocês acreditam que passou 1h30? Caraca. Que beleza. 1h30. Bastante, hein? Pepe, brigadão por compartilhar essa história, seu testemunho, como Deus tem trabalhado na nossa vida. A gente como amigo próximo, né? É muito legal ver como você vem crescendo, não só em músculos, mas também espiritualmente. Voltou mesmo, hein? O bichão falou que ia voltar e voltou mesmo. Você aí, ó, bora treinar, bora exercitar o corpo. Faz dar uma virada. Fazer um tríceps aqui, ó. Ai, que bonito. Aqui, ó. Tá grande, tá grande. Legal que essa câmera ela tem distorção na lente no canto, daí o braço fica maior. Você não tá pegando remédios lá pra tomar, não, né? Não. Isso a empresa não trabalha. Não? Tá bom. Esses não, esses aí não. Cara, valeu mesmo. Obrigadão. Eu agradeço, viu, gente? Muito uma honra, esse privilégio de estar participando aqui com vocês.
Espero que esse podcast aqui impacte vidas e possa chegar a mais pessoas. E também que elas saibam que várias pessoas já passaram por problemas semelhantes a elas e elas não estão sozinhas no meio das provações que elas têm durante a vida delas. Lembre-se disso, gente. O que você está passando, alguém já passou. Então, muitas vezes a gente não conhece quem já passou, mas vai lá, tenta procurar um conselho, saber, tipo, olha, tal pessoa já passou por isso, acho que vai te ajudar. Certeza que vai te ajudar. E às vezes pode ser que nem você, que ninguém à sua volta tinha passado pelo que você passou. Você foi o primeiro, mas agora tá aí, né? Pra ajudar pessoas à sua volta. Então, às vezes Deus vai te escolher para ser o primeiro passando por aquilo onde você tá. Então, seja luz. Seja. Amém. É isso, João. É isso. Terminamos. Muito bom. Mais um, pra graça de Deus. Nos vemos semana que vem, em mais um episódio. Com alguém. Com alguém. Alguém que vai vir, não sei quem é. Mas também não. Nem eu sei. Mas você eu verá. Nem recebi spoiler. Aqui não tem, né? A gente tá descobrindo ainda essa semana. Mas nos vemos semana que vem. Muito obrigado por estar ouvindo aí. Compartilhe com seus amigos. Esse sai na segunda, né? Sai Toda segunda, de manhãzinha já tá lá. Se não der problema, coisa, mas até segunda. Mas vai estar lá. E por favor, acompanhe o nosso Instagram, né? Para novidades. Por exemplo, essa semana atrasou, avisei lá. E vamos indo assim. Então, gente, valeu. Obrigadão. Tchau, tchau, galera. Valeu, tchau. MCO Contábil, a sua contabilidade totalmente online.